E aí, gente, vamos conversar? Você viu a chamadinha lá? Você é curioso a respeito da origem da sua família? Responde lá a enquete, vamos descobrir que tem muita gente curiosa. Na minha casa, a gente é um pouco curioso sobre isso, né? Tanto que há alguns meses atrás, o meu marido fez um teste como esse, aquele testezinho que eu postei, inclusive é um pedacinho do teste que estava aqui. E foi muito legal, na verdade, saber a origem da família dele. Tem algumas coisas que a gente pôde confirmar e outras que a gente descobriu que a família dele veio de lugares assim que a gente nem imaginava, e foi muito divertido, foi muito legal. É uma coisa culturalmente bem interessante. Saber que você é uma misturinha de um monte de gente que andou por aí. E essa é uma verdade que a gente não pode desprezar. Que assim como a gente é uma mistura de um monte de pessoas que vieram antes de nós também vamos fazer parte da vida de pessoas que virão depois de nós. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar. Não é só sobre nós. Vamos conversar? Então, gente, hoje o nosso post é sobre isso. Nossa conversa hoje é sobre isso. Sobre como a nossa vida não se trata só de nós. Assim como nós somos influenciados diretamente pela família e pelas pessoas que vieram antes de nós. E isso é muito real. Mesmo que a gente tenha escolhas próprias, mesmo que a gente escolha tomar decisões diferentes da nossa família de origem, tem coisas que fazem parte de nós, que são parte da cultura que a gente herdou da família, ou até atributos físicos que a gente herdou da nossa família de origem. E a gente também tem que entender que as decisões que tomamos hoje não se tratam simplesmente de nós. As decisões que tomamos hoje não são só para o nosso benefício próprio, para o benefício da gente no presente. As decisões que tomamos hoje vão influenciar diretamente a vida daqueles que vêm depois de nós. Nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, pessoas que vamos conhecer e outras que a gente nem vai conhecer, porque estão muito mais à frente. A gente não pode perder o entendimento de que existe um legado que nós estamos deixando sim para as próximas gerações. E esse legado vai estar totalmente ligado às escolhas e decisões que tomamos hoje. Quais são as escolhas que você tem tomado? Quais são as escolhas que você vai fazer? A gente precisa pensar nisso. Não é só sobre mim, não é só sobre você. Porque as minhas escolhas e as minhas decisões vão influenciar sim as pessoas que vierem depois de mim. É tão interessante essa questão, né? A gente estava conversando aqui em casa sobre esse assunto e a minha filha me trouxe um conhecimento bem legal, dizendo que os sobrenomes surgiram assim, de homens e mulheres, pessoas que queriam deixar a marca deles para as próximas gerações. Então eles transformavam seus nomes, acoplando os nomes deles, os primeiros nomes, aos nomes de filhos e netos e bisnetos, para que eles ficassem marcados para a próxima geração. Olha que interessante, você já parou para pensar que o seu sobrenome está ligado a alguém lá atrás? É tão forte essa questão, a gente precisa parar um pouquinho e pensar sobre isso. O que nós vamos deixar para as próximas gerações? Porque a verdade, vamos jogar aberto aqui, é que dificilmente daqui a 100 anos as pessoas vão lembrar de nós, né, gente? Olha, eu pretendo viver até os 100, viu? Fique registrado que eu pretendo viver até os 100, pelo menos até os 100 anos. Vamos cuidar da saúde para chegar lá. Só que mesmo que eu me esforce e viva bastante, eu não vou ficar para semente. Diz o povo, né? Eu não vou ficar para semente. Mas a gente pode plantar sementes. Plantar sementes para as nossas gerações colherem. E eu te pergunto de coração, qual a semente que você tem plantado para as suas próximas gerações? Ah, mas eu sou solteiro, eu não tenho filho. Sim, mas qual é a semente que você está plantando como solteiro para as próximas gerações? Qual a semente que você está plantando como mãe para as próximas gerações? Qual a semente que você está plantando como pai para as próximas gerações? Importa. É claro que importa. Porque as nossas decisões vão influenciar diretamente o futuro deles. Não, as nossas decisões não só dizem respeito a nós mesmos, não. Não se trata somente de nós. Se trata das outras gerações. Você já parou para pensar que as suas escolhas podem definir se os seus filhos terão escolha lá na frente? Você já parou para pensar que as suas escolhas podem definir se os seus filhos terão condições de estudar, de trabalhar e de progredir lá na frente? A gente precisa pensar muito sobre isso e tomar decisões pensadas, refletidas, não baseadas meramente no nosso emocional. Precisamos ponderar as coisas e pensar nas próximas gerações. Porque com certeza a gente gostaria que alguém
tivesse pensado a nosso respeito. E tomara que tenha, né? Eu acredito que muitas decisões boas que as pessoas que vieram antes de nós tomaram influenciam a nossa vida hoje. Talvez você, enquanto eu tô te falando, possa se lembrar de alguma decisão que o seu pai ou sua mãe ou alguém da sua família tomou e que influenciou diretamente você hoje. Eu consigo lembrar de decisões que os meus pais tomaram, que minha mãe tomou, meu pai tomou e que me influenciaram como pessoa, em relação ao meu caráter, em relação à oportunidade de vida que eu tive, que eu tenho e que eu terei. Não se trata só de mim. Não se trata só de você. Se trata de gerações e gerações que virão depois de nós. E por que elas são importantes? Porque é para isso que nós estamos aqui. Preparar o mundo, preparar o planeta e preparar os nossos filhos para viver uma vida realmente significativa lá na frente. Eu te desafio a fazer dessa conversa a sua conversa, mas antes de tudo, fazer dessa reflexão a sua reflexão. Porque a sua decisão importa, não só para você, mas para aqueles que virão depois de você. Uma semana maravilhosa. Boas decisões. Que Deus te abençoe. Beijo. Até semana que vem.